Olá, para a nossa conversa de hoje, a gente tem em mãos um material que, nossa, parece que foi escrito com a tinta da nossa época. São trechos de um caderno de anotações chamado O Espelho Partido, de César Comparação. E esse título já entrega quase tudo, né? Entrega tudo. A gente meio que conhece esse personagem, o César. Talvez não com o nome, mas o arquétipo, ele é muito familiar. Visto de fora, ele é a definição de sucesso, sabe? Carreira estável, vida organizada. O pacote completo que a gente vê por aí. Exato. Mas por dentro, a história é outra. A sensação nas palavras dele é de ser um fracassado estagnado. O conflito que corrói ele por dentro nasce de um gesto que a gente repete dezenas de vezes por dia. Ah, sim. O de comparar a nossa vida, com toda a sua complexidade, os bastidores bagunçados, com as vitrines perfeitamente iluminadas que desfilam na tela do celular. Uau! E o desabafo dele pro terapeuta que abre essas anotações é um soco no estômago de tão real. Ele diz: "Doutor, sinto que sou o único que ficou para trás. Abro isto", e ele aponta para o celular, "e vejo o Ricardo no Japão, a Sofia foi promovida a diretora, até o meu estagiário comprou um apartamento. E eu?" É uma pergunta que ecoa, né? Mesmo que em silêncio, muita gente se faz essa mesma pergunta. Exatamente. E é justamente essa universalidade que torna essas anotações tão potentes. A nossa missão aqui vai ser usar essa jornada emocional do César como um mapa, sabe? Para a gente entender um fenômeno que define a ansiedade moderna. Sim. A gente vai mergulhar em como uma sabedoria ancestral, o estoicismo, é apresentada aqui não como uma aula de história, mas como um antídoto prático, uma ferramenta para a alma. O foco vai ser entender essa transição, que é crucial, a de parar de olhar para fora buscando aprovação e começar a olhar para dentro buscando paz e propósito. Uma mudança de direção do olhar, basicamente. É toda uma mudança de direção. Certo. Vamos começar a desempacotar isso. A descrição da chegada do César no consultório é muito visual, é quase dolorosa de ler. Sim, é muito forte. O texto diz que ele entra de cabeça baixa, com o pescoço curvado no ângulo que a medicina moderna, olha só, já classifica como patológico. É a postura física de quem vive olhando para uma tela, né? Exato. E o detalhe do polegar dele deslizando sem parar pela tela é descrito de uma forma genial, como quem procura ouro numa mina esgotada. Ele não está se conectando, ele está cavando em busca de algo que já se esgotou ali, a própria autoestima. E o que eu acho fascinante é o diagnóstico do terapeuta que vai, assim, na contramão do que o próprio César sentia. Como assim? César chega convencido de que o problema dele é estagnação, falta de sucesso. Mas o terapeuta aponta para outra direção. O problema não é a falta de algo, é o excesso de ruído. Excesso de ruído. Essa troca de perspectiva é a chave de tudo. O problema não está na vida do César, mas no filtro através do qual ele enxerga a vida. Betas, não são um barulho de fundo. Como que o texto explica essa diferença entre um fato e o que ele chama de ruído? Ótima pergunta. O texto sugere que um fato, a promoção da Sofia, por exemplo, se transforma em ruído no momento em que deixa de ser uma informação sobre a vida da Sofia e passa a ser uma arma que o César usa contra si mesmo. Ah, entendi. O ruído não é o evento externo, mas a narrativa interna de comparação que ele dispara. E é aí que entra a metáfora central que as anotações usam para descrever a condição dele. Ele estava a viver a vida num teatro, onde ele era a plateia e os outros eram os protagonistas. Nossa, que forte isso. Ele abdicou do papel principal na própria história. Exato. Virou um mero espectador, e um espectador bem crítico da peça dos outros. Isso se conecta com outro conceito que o texto apresenta, o da cegueira seletiva. A ideia de que ele está fazendo uma comparação que já nasce tipo fraudulenta. Exatamente. É uma comparação desonesta, em primeiro lugar, consigo mesmo. Ele pega os próprios bastidores caóticos, cheio de dúvidas e contas para pagar, ou seja, a realidade completa dele, 360 graus. A vida real. A vida real, e coloca lado a lado com o palco iluminado e editado dos outros.
Ele compara o rascunho da vida dele com a arte final da vida dos outros. Ele não vê os ensaios, né? Os erros. Não faz ideia. Ele não tem acesso aos ensaios, às falas esquecidas, ao medo de errar que os outros também sentem. Ele só vê o show. E o resultado inevitável é que a régua que mede o valor dele se torna a régua da aprovação digital alheia. Uma régua que muda a cada post. Exato. Além de não pertencer a ele, ela muda de tamanho o tempo todo. É uma armadilha psicológica, assim, perfeita. Entendi a armadilha da cegueira seletiva. É um ciclo vicioso de se sentir inadequado. A pergunta que fica é: como se quebra esse ciclo? Imagino que um simples "não se compare" seja, sei lá, tão útil quanto dizer para alguém com insônia apenas durma. Exatamente esse o ponto. O terapeuta, segundo as notas, percebe que uma compaixão suave não bastaria. César não precisava de um afago, ele precisava de uma estrutura, de uma espinha dorsal para a mente. Uma ordem. Uma ordem. A palavra usada é forte. Ele precisava de uma ordem imperial, de uma estrutura mental inabalável. E é aqui que a busca pela solução dá um salto de quase 2000 anos para trás. Saindo do consultório moderno e indo parar na Roma antiga com a figura do imperador filósofo Marco Aurélio. E a forma como isso é introduzido é muito poderosa. Não é só uma recomendação de leitura. O terapeuta cria uma cena, quase uma visão. Sim, é uma visualização. Ele imagina Marco Aurélio em pessoa, com seu olhar de quem comanda exércitos, mas trava a maior guerra na própria mente, se aproximando do César. E o detalhe mais importante é que o Marco Aurélio ignora completamente o celular. A fonte de toda a angústia. Exato. Ele pousa a mão no ombro do César, focando no homem, não na distração. Ele enxerga a pessoa por trás do ruído. E é nesse momento de conexão imaginada que a sabedoria ancestral é receitada como um remédio. O terapeuta oferece a César a citação central de Marco Aurélio, que está no caderno. Qual é a citação? Quanto tempo ganha aquele que não olha para o que o vizinho diz, faz ou pensa, mas apenas para o que ele próprio faz, para que as suas ações sejam justas e santas. Uau! É uma frase que te obriga a virar o olhar 180 graus. Em vez de espiar o jardim do vizinho, ele manda você cuidar do seu. Exato. E o que Marco Aurélio está propondo, no fundo, é o que os estoicos chamavam de cidadela interior. A cidadela interior. A filosofia por trás é a seguinte: o mundo externo é caótico, em grande parte fora do nosso controle. As promoções dos outros, as viagens, as opiniões, tudo isso pertence a esse reino do incontrolável. A única arena onde a gente tem soberania total é o nosso mundo interno. Nossos pensamentos, nossas intenções, nossas ações, nosso caráter. Essa é a nossa cidadela. Essa é a nossa cidadela. E a única fonte de paz duradoura é se recolher e fortalecer essa fortaleza. Essa ideia da cidadela interior é muito forte. Mas, sendo um pouco advogado do diabo, isso não corre o risco de levar a um certo isolamento, quase uma arrogância de não se importar com mais nada nem ninguém? Onde fica o equilíbrio? Essa interpretação errada é mais comum e é uma pergunta fundamental. Construir a cidadela não é sobre erguer muros para se isolar do mundo. É sobre instalar um portão com guarda muito criterioso. Discernimento, então. Não é indiferença, é discernimento. É a habilidade de olhar para o fato, a promoção da Sofia, e escolher conscientemente como reagir. Em vez de pensar, ela conseguiu e eu não, sou um fracasso. A mentalidade da cidadela seria: bom para ela. E eu? Que bom para ela. Agora, qual é a minha próxima ação justa? Qual é o meu trabalho? Você não ignora o mundo, você se recusa a deixar que ele dite seu valor. Entendi. O texto interpreta a comparação de forma brutal e direta. Olhar para o lado é um roubo de vida. E a inveja não é vista como um pecado, mas como um erro de cálculo, uma desatenção fatal ao próprio dever. Você está gastando energia no campo de jogo errado. Perfeito. É isso. Faz todo sentido. Não é sobre não ver o palco dos outros, mas sobre não abandonar o seu próprio palco para ficar na plateia deles. Exatamente. Me lembra muito o que atletas de elite fazem.
Eles são treinados para focar obsessivamente na própria raia, no próprio tempo, no próprio movimento. Foco total. Eles sabem que o segundo que você vira a cabeça para ver onde o seu adversário tá, é o segundo que você perde o ritmo e tropeça. A cidadela interior é a sua raia. A sua única obrigação é correr a sua melhor corrida nela. E como César reage a essa ordem imperial, a essa instrução para focar na própria raia? A reação dele é descrita como imediata e, mais uma vez, muito simbólica. A primeira coisa que acontece é que aquele polegar frenético que não parava, Finalmente para. finalmente se mobiliza. O motor da comparação desliga, e então ele faz um gesto que encapsula toda a mudança. Ele pousa o celular na mesa, com a tela virada para baixo. Um gesto pequeno, mas poderoso. Poderosíssimo. O autor das anotações compara esse ato a embainhar uma arma que o estava a ferir. A arma não foi destruída, mas ele tomou a decisão consciente de não apontá-la mais para si mesmo. É o primeiro ato de controle. Ele para de ser uma vítima do feed e se torna um agente que decide quando e como interagir com aquilo. Exatamente. E esse é o momento em que a filosofia deixa de ser uma citação bonita e se torna uma ferramenta acionável. A grande virada de chave acontece na mente do César, e o texto a descreve assim. Ele compreendeu que a única competição válida é com quem ele era ontem e não com a imagem filtrada de quem os outros fingem ser hoje. Isso é estoicismo puro aplicado. Puríssimo, a meta muda. Não é mais sobre superar a persona digital do Ricardo ou da Sofia. É sobre ser um pouco melhor, um pouco mais justo, um pouco mais focado do que o César do dia anterior. O jogo se torna interno, possível e finalmente significativo. Isso também adiciona uma camada de honestidade ao processo, né? Porque é muito mais fácil se comparar com a imagem idealizada de alguém do que olhar para as próprias falhas de ontem e se propor a melhorá-las hoje. Exige mais coragem. Muito mais. É a troca de uma fantasia frustrante por uma realidade desafiadora, mas recompensadora. E o interessante é que esse pequeno gesto de virar o celular tem até uma explicação neurocientífica. Ah, é? Sim. O ato de rolar o feed em busca de validação é um loop de hábito. O tédio ou a insegurança é o gatilho, rolar a tela é a rotina e a pequena dose de dopamina de uma novidade é a recompensa. O gesto do César de virar o celular é o que chama de quebra de padrão. Ele quebra o ciclo. Ele interrompe o loop conscientemente. Ele não espera a força de vontade aparecer, ele muda o ambiente e quebra o ciclo. A sabedoria de 2000 anos encontra um eco na ciência moderna. É fascinante. E a jornada dele termina, pelo menos nesse trecho das anotações, com essa nova consciência. Como ele sai do consultório? Descrição da saída dele é o espelho perfeito da chegada. Se ele entrou com o olhar baixo e o pescoço curvado, ele sai com o olhar levantado. Uma mudança física. Uma mudança física que reflete a reestruturação interna. Aquele pescoço patológico se endireita porque o foco da atenção dele não está mais numa tela a um palmo do rosto, mas no horizonte à sua frente. Ele está, como diz a belíssima frase final do texto, pronto para deixar de ser um espectador e finalmente habitar a sua própria pele. Ele está pronto para subir no próprio palco. Exatamente. Então, o que a gente tira de tudo isso? A história do César Comparação parece ser, no fundo, uma parábola moderna. A de uma pessoa que fica presa numa armadilha criada pela tecnologia, a comparação digital, Sim. mas encontra a chave para a liberdade numa filosofia que não poderia ser mais analógica, com quase 2 milênios de idade. Exato. E é crucial reforçar que a lição aqui, pelo menos como as notas a apresentam, não é um manifesto anti-tecnologia. Não é sobre se mudar para uma cabana na floresta e abandonar as redes sociais. Não é tão radical. Não. A solução é muito mais sutil e, por isso mesmo, mais poderosa. É sobre uma mudança de comando. É sobre treinar nossa atenção, que é o nosso recurso mais escasso e valioso, para se desviar conscientemente do ruído externo e se voltar para o trabalho interno. É a construção da cidadela interior. É a construção deliberada e diária da nossa cidadela anterior. É uma prática de higiene mental. Escolher ativamente em qual palco a nossa mente vai atuar, no nosso ou no dos outros. É uma escolha de onde investir a nossa atenção, que no final das contas
é o que define a nossa vida. É exatamente isso. E essa jornada do César nos deixa com uma reflexão final, um pensamento para levar daqui. O texto termina com ele pronto para habitar a própria pele. Isso levanta uma questão que vai muito além dele e serve para todos nós. Se a nossa atenção é a moeda com a qual a gente compra a nossa experiência de vida, em quantos palcos digitais alheios estamos investindo essa moeda todos os dias sem nem perceber? E a partir daí uma segunda pergunta, né? Mais prática, né? Qual seria o nosso primeiro gesto, por menor que seja, talvez tão pequeno quanto o de César, de virar o celular para baixo na mesa, para começar a reinvestir essa atenção na escrita da nossa própria história?